Cometa, asteroide ou algo diferente? Um renomado astrofísico de Harvard acredita que o misterioso 3I Atlas pode ser uma nave extraterrestre. O alerta chegou aos altos escalões militares, e observações de telescópios foram classificadas como sigilosas após o objeto realizar algo considerado impossível. Enquanto a maioria o via como um cometa, Avi Loeb notou algo anômalo. O brilho vinha da frente, como faróis, algo que nenhum cometa exibe. Para ele, isso indica que o 3I Atlas pode ser uma nave-mãe liberando sondas menores no sistema solar. Loeb, ex-diretor do Departamento de Astronomia de Harvard, sempre foi uma figura respeitada. Publicou centenas de artigos e assessorou presidentes, até que em 2017, ao sugerir que o objeto Oumuamua era tecnologia alienígena, foi ridicularizado pela comunidade científica. Em vez de recuar, fundou o Projeto Galileu, dedicado à busca de artefatos extraterrestres próximos à Terra. Ele critica o conservadorismo da ciência moderna, afirmando que, se não procurarmos tecnologia alienígena, jamais a encontraremos. Em 1º de julho de 2025, o sistema Atlas, no Havaí, detectou o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já registrado, e desde o início, seus sinais desafiaram toda a explicação natural conhecida. Primeiro, por seu tamanho colossal. Estimativas iniciais indicavam que tinha mais de 20 quilômetros de diâmetro, o dobro do asteroide que pôs fim à era dos dinossauros. O fato mais chocante? Um objeto desse porte deveria aparecer em nosso sistema solar apenas uma vez a cada 10.000 anos, e ainda assim, este era o terceiro visitante interestelar em menos de uma década. Mas o que mais intrigou foi sua trajetória. Ele se movia a mais de 210.000 km por hora, e sua rota estava perfeitamente alinhada com o plano orbital dos planetas do Sistema Solar. As chances de isso acontecer por acaso? 1 em 500. Como o próprio Loeb destacou, o movimento parecia intencional, como se o objeto estivesse tentando observar nosso bairro cósmico. Enquanto a maioria dos astrônomos o chamava de um cometa grande e esquisito, Loeb preferiu não tirar conclusões precipitadas. Ele já tinha visto esse filme antes, com Oumuamua. Ele sabia que, quando algo no espaço desafia as regras, não se deve ignorar, deve-se investigar mais de perto. Loeb e sua equipe do Projeto Galileu começaram a rastrear o 3I Atlas, aguardando os dados que poderiam confirmar o que ele já suspeitava. Aquilo não era uma rocha. Era um mensageiro. E quando os telescópios espaciais James Webb e Hubble voltaram seus poderosos olhos para o 3I Atlas, viram algo que faria até os colegas mais céticos de Loeb ficarem em silêncio, tomados pelo choque. Os dados que voltavam do Hubble estavam prestes a mudar tudo. Quando as primeiras imagens em alta resolução do 3I Atlas chegaram do telescópio espacial Hubble, a sala de controle entrou em alvoroço. Os astrônomos esperavam ver os sinais clássicos de um cometa, um núcleo brilhante e gelado, com uma longa cauda luminosa de gás e poeira se estendendo atrás dele. A cauda é a assinatura de um cometa, formada quando a radiação solar aquece sua superfície, fazendo o gelo sublimar e liberar gases que fluem para longe do Sol. É um processo simples e previsível. Mas não foi isso que viram. O que apareceu nas telas era tão bizarro, tão completamente fora do esperado, que muitos dos primeiros observadores acharam que se tratava de um erro de imagem, um defeito em um telescópio que custou milhões de dólares. Não havia cauda, pelo menos não como deveria haver. Para um objeto tão massivo, passando tão perto do Sol, a liberação de gás deveria ter sido espetacular, criando uma cauda visível até por equipamentos amadores. Mas o 3I Atlas estava estranhamente limpo. O verdadeiro choque, porém, não estava no que faltava, e sim no que estava presente. Em vez de uma trilha de gás atrás dele, as imagens mostravam um fraco, mas nítido brilho à sua frente, como se fosse uma nave com os faróis acesos, cortando a escuridão do espaço. Quando Avi Loeb viu os dados, sua reação foi imediata e direta.
Em um memorando interno, que logo vazou para o público, ele escreveu: "Os dados preliminares são inconsistentes com os modelos cometários. O brilho está localizado à frente do núcleo. Isto não é um cometa." A declaração causou um abalo na comunidade científica. Soava absurda, mas Loeb não estava brincando. Ele explicou que não existe fenômeno natural conhecido capaz de fazer um cometa emitir luz pela frente. Qualquer liberação de gás ou reflexão de luz seria empurrada pelo vento solar, formando sempre uma cauda voltada para longe do Sol. Um brilho frontal exigiria uma fonte interna de energia. O mais espantoso é que a energia necessária para produzir tal brilho seria imensa. Gerar uma luz intensa o suficiente para ser detectada pelo Hubble a centenas de milhões de quilômetros de distância exigiria uma fonte de energia equivalente a um pequeno reator nuclear. Para um objeto natural, isso é impossível. Para uma peça de tecnologia avançada, isso seria uma façanha trivial. A comunidade científica, entretanto, entrou em desespero em busca de uma explicação. Poderia ser uma reação química incomum? Um tipo de gelo até então desconhecido que se sublimasse de forma diferente? Nenhum dos modelos naturais testados conseguiu explicar o brilho frontal. Os dados eram inegáveis e descreviam algo que não deveria existir. A teoria de Loeb era simples e assustadora. Ele propôs que o 3I Atlas não era um cometa, mas sim uma sonda, ou uma nave, de outra civilização. Os faróis poderiam fazer parte de um sistema de navegação, uma matriz de varredura, ou até mesmo um escudo projetado para protegê-lo da poeira interestelar enquanto viajava a velocidades incríveis. Era uma conclusão que a maioria dos cientistas temia até considerar, mas era a única que se encaixava em todos os fatos. O objeto era grande demais, rápido demais e seguia uma rota perfeita demais. Se fosse uma nave, então não estava apenas de passagem. Tinha um destino, uma chegada calculada. A ideia de uma nave alienígena com faróis já era um salto enorme, mas o próximo alerta de Avi Loeb levou a teoria a um território ainda mais assustador. Ele declarou que o 3I Atlas é uma nave-mãe que estaria liberando sondas menores em nosso sistema solar. E veja bem, isso não era mera especulação selvagem. Era uma conclusão baseada na trajetória impossivelmente perfeita do objeto. Ao analisar os dados orbitais, Loeb e sua equipe perceberam que a rota do objeto não era aleatória. Era uma grande turnê. O que ninguém comenta é o quão precisamente ajustado é esse percurso. O 3I Atlas está programado para fazer passagens próximas por Júpiter, Marte e Vênus. As chances de um objeto interestelar alinhar-se de forma tão perfeita para visitar 3 dos planetas mais interessantes do nosso sistema solar são, segundo Loeb, de 1 em 20 mil. Em outras palavras, isso não acontece por acaso. Acontece por design. A trajetória segue o padrão clássico de manobras gravitacionais, exatamente o tipo usado pela NASA para enviar sondas como a Voyager e a Pioneer em missões ao sistema solar exterior. Isso levou Loeb à sua hipótese da nave-mãe. E se o 3I Atlas for uma grande nave transportadora, usando a gravidade de planetas como Júpiter para ajustar sua rota e reduzir a velocidade? E se, durante essas passagens próximas, ela estiver liberando pequenas sondas difíceis de detectar para estudar cada planeta de perto? Ela não estaria apenas voando através do sistema solar, estaria executando uma missão. O dado mais chocante é que a aproximação mais próxima do objeto em relação ao Sol, momento conhecido como periélio, está marcada para 29 de outubro de 2025. Nesse período, a Terra estará do lado oposto do Sol, tornando impossível para nossos telescópios observarem o que acontecerá. Loeb chamou isso de o momento perfeito para uma manobra furtiva. Com nossos olhos cegos pelo brilho solar, o objeto poderia liberar sondas, mudar de curso ou até se comunicar com algo mais, sem que jamais percebêssemos. Muitas pessoas se empolgam com esse tipo de teoria conspiratória, mas Loeb baseou suas afirmações em dados concretos. Tudo apontava para projeto inteligente.
Ainda assim, a comunidade científica manteve-se profundamente cética, afirmando que Loeb estava confundindo uma sequência de coincidências incríveis com intenção deliberada. Mas como Loeb questionou, quantas coincidências são necessárias antes que se admita que há um padrão? O comportamento do objeto já ultrapassava tudo o que havia sido visto antes. Tinha faróis, manobrava e seguia uma rota perfeitamente calculada por entre nossos planetas. As evidências se acumulavam de que aquilo não era um cometa comum. A única dúvida que restava era se a humanidade estava preparada para aceitar o que estava acontecendo no próprio quintal cósmico. Enquanto o mundo debatia as alegações de Loeb, algo aconteceu, e provou que ele tinha razão em desconfiar. À medida que a polêmica sobre o 3I Atlas atingia o auge, algo estranho começou a ocorrer. Os dados sumiram. As principais agências espaciais, incluindo a NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, ficaram subitamente em silêncio. As atualizações públicas sobre a trajetória e a composição do objeto, que vinham sendo divulgadas semanalmente, foram rareando até cessarem por completo. Pesquisadores independentes que tentaram reservar tempo em telescópios importantes para observar o 3I Atlas viram seus pedidos misteriosamente negados ou adiados indefinidamente, passando a exigir credenciais de segurança que a maioria dos astrônomos não possuía. Para Avi Loeb, isso era um padrão familiar. Ele havia enfrentado a mesma resistência institucional quando apresentou suas primeiras teses sobre o Oumuamua. Segundo ele, o establishment científico sofre de um medo profundo do desconhecido, preferindo descartar anomalias como poeira na lente do que encarar evidências capazes de abalar séculos de crenças. Mas o que muitos ignoraram é que isso não parecia mais covardia acadêmica. Começava a parecer um encobrimento organizado. Vazamentos internos dessas agências sugeriam que governos haviam interferido diretamente. O objeto deixara de ser uma curiosidade científica e passara a ser tratado como assunto de segurança nacional. Foi nesse ponto que o projeto Galileu, de Loeb, tornou-se mais importante do que nunca. Ele e sua equipe intensificaram suas observações, usando uma rede de observatórios privados para rastrear o 3I Atlas. Eles estavam determinados a manter o fluxo de dados, garantindo que o público não fosse mantido na escuridão sobre o que acontecia em seu próprio sistema solar. Loeb alertou que, se o 3I Atlas fosse realmente uma nave-mãe alienígena, então a humanidade tinha o direito de saber. Esse não era um segredo que qualquer governo tivesse o direito de guardar. O que ninguém comenta é que o silêncio oficial só tornou o objeto ainda mais misterioso e ameaçador. Afinal, por que esconder os dados se fosse apenas um cometa? Por que restringir o acesso a telescópios se não havia nada para ver? O encobrimento apenas alimentou as teorias da conspiração. E muitos passaram a acreditar que os governos já sabiam o que o 3I Atlas realmente era, tentando apenas evitar um pânico global. A ausência de cauda, o brilho frontal e a trajetória precisa do 3I Atlas levantaram suspeitas, e agora tudo parecia estar sendo ocultado do público. Para Avi Loeb e sua equipe, esse silêncio era a confirmação de que estavam certos. Havia algo que as instituições não queriam revelar. Determinados, continuaram investigando, acreditando estar à beira da maior descoberta da história. O que começou como uma busca científica transformou-se em uma luta contra um possível encobrimento global, um esforço para esconder da humanidade uma verdade cósmica. De um lado, o cientista rebelde de Harvard, que afirma que o 3I Atlas é uma nave-mãe com faróis e sondas menores. Do outro, governos e agências espaciais que, de repente, se calam e tornam seus dados secretos. Seria tudo apenas coincidência? O 3I Atlas poderia ser um cometa raríssimo que desafia as leis da física, ou, como defende Loeb, uma gigantesca nave alienígena seguindo uma rota deliberada pelo sistema solar. Estaríamos diante da maior descoberta da humanidade. Ou da sua maior ameaça. Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe as próximas revelações.